Manipulando então as constantes de equilíbrio. Eu quero mostrar aqui para vocês hoje como que a gente pode manipular uma constante de equilíbrio, né? E como isso reflete no valor final. Então vamos primeiro analisar fatos interessantes da constante de equilíbrio. Primeiro, a constante de equilíbrio ela tem uma relação, a constante, né, de equilíbrio, da reação direta com a reação inversa. Se nós escrevermos, continuando aqui com o nosso exemplo do N2O4 gerando 2NO2, a constante de equilíbrio, aqui no caso, vai ser o quê? A concentração de NO2 ao quadrado sobre a concentração de N2O4. Vamos pegar a constante de equilíbrio aqui, né, no exercício que a gente fez no outro vídeo, que é 0,212. Se vocês olharem essa constante de equilíbrio, vocês notem que a gente pode escrever a reação inversa também. Né? Você pode falar que 2NO2 indo para N2O4. O que eu fiz? Eu inverti aqui. Então, o meu CAEC vai ser um CAEC linha, tá certo? Quando vocês fazem isso, vocês têm o quê? Vocês têm um valor que vai ser o recíproco, né? Ou seja, vai ser, se vocês olharem aqui, ó, é o inverso dessa divisão. Então, por exemplo, aqui onde tem o NO2, passa a ter o N2O4, respeitando aqui a constante de equilíbrio. Notem que é a mesma coisa que se vocês pegassem e fizessem 1 sobre CAEC, que dá 1 sobre 0,212. Então, aqui a constante linha, para este caso, vai ser 4,72. Olha que interessante, né? Você pode manipular as constantes de equilíbrio, você vai ter valores que estão relacionados ao recíproco, né? Ou seja, a constante de uma reação química direta e inversa, né? Vai ter uma correlação muito interessante, porque nós estamos tratando de concentrações. Notem que esse valor aqui, 4,72, e por que ele aparece? Primeiro que vocês estão fazendo aqui 1 sobre o CAEC, né? E segundo porque esse cara aqui vai ficar ao quadrado no denominador. Então esse valor aqui vai ser cada vez maior, né? Ele já ele vai estar elevado ao quadrado, ele vai fazer com que essa divisão aqui vai ser feita cada vez por um valor menor, né? Quanto maior for esse coeficiente, quanto maior for esse coeficiente estequiométrico, e aqui esse valor vai ser um valor maior que o valor anterior. Interessante, né, pessoal? Porque agora vocês já podem, mesmo se a reação for inversa, por exemplo, e você tiver a constante de equilíbrio, você pode aplicar o recíproco, né? Você pode aplicar 1 sobre o valor da constante de equilíbrio. E o que aconteceria, por exemplo, se a gente dobrasse, né, as concentrações? Né? Ou seja, se a gente multiplicasse aqui o fator estequiométrico para os dois, né? Vamos supor, se a gente multiplicasse por 2 aqui, né? Dobrasse a quantidade. Ao invés de ter 1 mol, você teria 2 mols, por exemplo. O que aconteceria, né, nesse caso? O que aconteceria no caso de você manipular essa equação de tal forma que aparecesse um 2 aqui e um 4 aqui do ponto de vista puro matemático, né? Vamos olhar. Simplesmente você faz o quê? Cada vez que você dobra o valor da concentração, você eleva o valor da constante ao quadrado, neste caso. Por quê? Porque se vocês notarem aqui, né, o fator estequiométrico ele tem que passar multiplicando aqui em cima, né? Então ele passa multiplicando aqui. Olha só que interessante. Né? Então se você tivesse 2 vezes 2. Então aqui eu chamei de CAEC linha, por quê? Porque não é o CAEC. O CAEC é quando vocês têm a equação balanceada, né? Com os números inteiros colocados nas suas ordens máximas, né? E aqui no caso eu multipliquei por 2 essa equação, então ela ficou com um CAEC linha, seria o mesmo que elevar ao quadrado, tá certo? E se eu quiser voltar para o CAEC a partir de uma equação dessa? Tira a raiz quadrada do CAEC linha. Você tirar a raiz quadrada do CAEC linha, você vai ter o valor então, da constante de equilíbrio, tá bom? Então isso quando a gente lida então, né, com as potências, né, que estão inseridas devido ao fator estequiométrico,
você consegue manipular então as equações de acordo com o equilíbrio que está sendo aplicado. Por que isso é importante? Isso é importante, pessoal, porque às vezes vocês vão se deparar com situações em que uma reação é um intermediário, é uma das partes de uma reação mais global. E aí vocês vão ter que multiplicar as constantes de equilíbrio, né? E aí vocês vão falar, pô, desculpa, vão ter que multiplicar os fatores aqui, ó, estequiométricos. Aí você pergunta para mim, mas então o que vai acontecer com a constante de equilíbrio? Então é simples, você multiplicou por 2, você eleva ao quadrado e assim por diante. Você vai alterando a potência, né, da constante de equilíbrio final. Mas lembrando que é sempre partindo da constante de equilíbrio inicial, do CAEC, né, que você consegue ir colocando as potências aqui e assim por diante. Pode ter número fracionário? Pode, mas é bom vocês evitarem trabalhar com os números fracionários. Por quê? Porque no final das contas vocês vão ter que fazer o balanceamento, tá certo? Então, o mais interessante é a gente trabalhar com os números inteiros aqui para o cálculo de equilíbrio, tá bom?